Luís Filipe Castro Mendes é o convidado desta semana do podcast O Poema Ensina a Cair. Poeta, diplomata, muitos livros publicados, prémios também, trouxe, como costuma acontecer aqui no podcast, os 10 poemas da sua vida e foi uma escolha difícil, não foi, Luís Filipe? Foi. Deixou vários de fora, muitos, de que falámos também no podcast. Tive remorsos. Eugénio, por exemplo, ficou de fora. Eu escolhi nacionais e estrangeiros, porque acho que os estrangeiros foram tão importantes na minha formação como os nacionais, como os portugueses. Mas depois arrependi-me, porque era mais fácil 10 portugueses. Mas pronto, falamos deles, não é? De certa maneira falamos poetas, dos que ficaram de fora, acabaram por estar também no podcast, porque falámos um bocadinho deles. Vou pedir-lhe então para ler uma das suas escolhas, que é um poema da Sofia de Melbrenner. Sofia de Melbrenner, Meditação do Duque de Gândia, sobre a morte de Isabel de Portugal. Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva, nem o teu andar, como onda fugitiva, se poderá nos passos do tempo de ser. E nunca mais darei ao tempo a minha vida. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre. Porque eu amei como se fossem eternos a glória, a luz e o brilho do teu ser. Amei-te em verdade e transparência, e nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação, e fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer. Porquê este poema, Luís Filipe? Brevemente. É um poema belíssimo, põe-nos perante o amor e a morte, que são os grandes temas, e foi um poema que me impressionou muito na adolescência, portanto eu fiz esta escolha dos poemas um pouco pela idade, pelos poemas que mais mexeram comigo na minha juventude. E este poema é de facto um grande poema em que que é uma meditação sobre a morte e sobre a degradação da morte. Aliás, contrariamente a outros poemas de Sofia, onde ela, pelo contrário, diz: quando eu morrer e eu for morta, o jardim há de continuar, tudo continuará. Portanto, aqui há uma revolta que o amor não pode ser compatível com coisas perecíveis. Por isso é que, enfim, a solução do Duque de Gândia foi ir para um convento, e a Sofia pegou neste tema e deu-lhe este magnífico poema. Com este verso, nunca mais servirei Senhor que possa morrer. Que é um verso muito forte. Belíssimo, muito forte ainda. Temos então a Sofia de Melbrenner como uma das escolhas do Luís Filipe Castro Mendes aqui no podcast, mas há outras, algumas muito interessantes também, porque se prendem com o percurso poético do nosso convidado, no sentido em que, quando leu alguns dos poetas que trouxe, os imitou, tentou escrever como eles, até depois perceber que não seria esse o caminho, certo, Luís Filipe? Sim, como todos fazem, começa-se por imitar aquilo que os nossos mestres. Pronto, e depois tentamos realmente fazer alguma coisa que seja nossa. Eu escolhi estes poemas, essencialmente escolhi estes 10 poemas, porque são os poemas que foram meus mestres, que me serviram de mestres em fases diferentes da minha vida. Então, estes poemas têm hoje uma importância muito diferente uns e outros. Quando os leu originalmente. Mas quando os li originalmente foram muito importantes. Cá fica então esta ideia interessante e importante, que é de como os poetas que Luís Filipe Castro Mendes leu o influenciaram na escrita da poesia e no percurso que veio a fazer como poeta e seguramente como leitor, uma vez que hoje olha para eles com olhos diferentes. Exatamente, certo? Claro. Com olhos diferentes. Portanto, já sabe, se quiser conhecer melhor o nosso convidado, a sua relação com a poesia que lê, mas também com o romance, também com os hábitos de leitura e também com a forma como a literatura o acompanhou ao longo da vida, basta escutar o podcast em todas as plataformas. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.